Olá, boa noite a todos. Eu sou o professor Reinaldo e esta live faz parte de um projeto que abordará toda quarta-feira, às 18h30, temas importantes com especialistas, pois o diálogo é o caminho. Hoje, nosso tema são os impactos eleitorais do adiamento das eleições. De que maneira o adiamento das eleições para 15 de novembro vai impactar nesse processo eleitoral municipal? Nosso convidado de hoje é Benito Gama. Temos a honra de tê-lo aqui conosco. Ele que foi constituinte, teve 5 mandatos de deputado federal, foi secretário de Estado da Fazenda, secretário de Transportes e Comunicações e também secretário de Indústria e Comércio do Estado da Bahia. Benito Gama é auditor fiscal, foi vice-presidente do Banco do Brasil, líder de governo na Câmara Federal e também ocupou o cargo de diretor da SUDEM. Economista de formação, é professor licenciado da Universidade Católica de Salvador e atualmente é vice-presidente da Executiva Nacional do Partido Trabalhista PTB14 e presidente do Diretório Estadual do Partido Trabalhista Brasileiro PTB14. Com uma grande satisfação, deputado, nosso presidente, e estamos aqui para dialogar sobre os impactos da mudança das eleições nesse processo eleitoral que já traz grandes novidades. Lhe saúdo e, ao mesmo tempo, lhe agradeço por ter aceito o convite e dialogar conosco aqui do município de Ilhéus e com o mundo todo, porque as redes chegam no mundo todo, sobre esse importante tema que são as eleições municipais, elas que consolidam o processo democrático. Boa noite, deputado, e passo, assim, a palavra para a sua introdução. Boa noite, professor Reinaldo. Boa noite, amigos de Ilhéus, da região. Boa noite, os amigos do professor Reinaldo, nossos aliados do PTB e nossos partidos também aliados aí na cidade de Ilhéus, no município de Ilhéus. É um bom prazer, Reinaldo, falar contigo nesse momento importante da vida nacional. Um momento difícil, estão em base das férias, mas, sem dúvida alguma, a comunicação é fundamental. Se você usar um meio moderno de comunicação como é o Facebook, como é o YouTube, o Instagram, o Twitter, é fundamental. E o político e o homem moderno tem que se modernizar, tem que se comunicar rapidamente para você começar a manter e continuar mantendo um diálogo saudável para uma sociedade mais justa, mais fraterna, que é o que nós estamos precisando hoje no Brasil. Mas é um prazer estar com você aqui, Reinaldo. Então vamos lá. Prazer todo nosso. E me dirijo assim, fazendo a primeira pergunta. O adiamento das eleições foi uma decisão acertada? Olha, o adiamento da eleição, sem dúvida alguma, é uma decisão muito difícil e muito forte, porque a eleição é o único evento nacional programado que mobiliza todo o Brasil, todo o país. Então, são 5.576 municípios, e em todos os municípios, no dia da eleição, está a população e os eleitores mobilizados e também os não eleitores, que são os jovens, as crianças, que participam desse momento cívico. Então, você alterar uma programação dessa, que já vem da Constituição de 88, porque na Constituinte nós colocamos lá que a eleição era no primeiro domingo de outubro. Então, para você fazer essa mudança, precisaria ter uma motivação muito forte. E esse ano, sem dúvida alguma, a pandemia e o coronavírus e a Covid-19, que é essa epidemia que nós estamos vivendo, que realmente levou a essa cautela de todos os líderes do Brasil, tanto do judiciário, como do executivo, como do legislativo. Mas isso ficou muito a critério do legislativo, porque era emenda constitucional,
que passou no Senado e na Câmara, e também do Poder Judiciário com o TSE, que o presidente do TSE chamou os partidos e os líderes para uma discussão. Então, mudar a eleição num movimento como esse não é fácil. Para você, só para dar um exemplo, a eleição mobiliza 100% do Brasil. O carnaval não mobiliza nem 20% do Brasil. Então, é um evento forte que embole com as pessoas, é um momento de escolha cívica dos seus eleitos, dos seus candidatos, que você vai escolher para governar a sua cidade, seu vereador de seu município, enfim. Então, não é uma decisão fácil. Então, dizer que ela não mudou, não é possível dizer que não mudou nada. Ela, inclusive, vai criar critérios novos para você fazer eleição, inclusive nessa questão na questão sanitária, onde temos que ter todos os cuidados para não contaminar o eleitor, nem as pessoas que tratam da eleição, como os mesários, presidente de sessão, etc. Então, do ponto de vista físico e material, é muito complexo. Mas aí tem uma questão muito mais complexa, que é a questão política e eleitoral. A questão política e social, por exemplo. Então, os candidatos já estavam definidos e preparados para o dia 4 de outubro. Então, os prazos começaram a correr desde fevereiro, que começa a correr prazo na Justiça Eleitoral e na legislação eleitoral. Então, a nossa convenção, as convenções iam começar agora, dia 20 de julho, e terminar 5 de agosto. Então, mudou para 31 de agosto a 15 de setembro. Então, tudo isso, você muda uma preparação política, você muda uma mobilização das pessoas que trabalham na eleição, as pessoas que também vão decidir a eleição, que são os eleitores, os cidadãos brasileiros. Enfim, é uma mexida difícil, mas nós vamos adaptar ela e, pelo que eu estou vendo, estou sentindo agora, vai se adaptar bem. Agora, é um transtorno muito grande. O segundo turno vai ficar para dezembro, tem a diplomação, tem os prazos de prestação de contas, tudo isso ficou agora muito em cima. Mas na política as coisas se resolvem realmente muito rapidamente. E uma coisa boa de política, da legislação eleitoral, é que nós trabalhamos com prazo. Terminou aquele prazo, acabou o problema. Então nós temos agora um prazo que era 4 de outubro, que mudou para 15 de novembro. Então 15 de novembro já exauriu. Uma discussão que está tendo agora é se aumenta o horário, que é de 8 da manhã às 17, se muda para 6 da manhã às 20 horas. Então essa é outra mudança, mas aí é mais a parte operacional. Eu acredito que cada urna, mais ou menos, com 400 eleitores, cada sessão, e cada urna com 400 eleitores, não haverá dificuldade para isso. Então, não houve problema. Eu inicialmente, trabalhei muito para não ter essa mudança, só por causa da mobilização. Porque a Caixa Econômica, por exemplo, para pagar os auxílios aí que o governo federal está pagando, ela já mobilizou 60 milhões de brasileiros. Nas urnas vão ser 120, então seria o dobro. Então eu vejo que isso já há uma facilidade. E uma coisa boa é que o eleitor, o povo brasileiro, quer exercer a sua cidadania e quer votar nas eleições. Isso é muito importante. E já se prepara para isso. Então eu penso que foi uma decisão assim, brusca, mas coerente e necessária. E nós vamos agora trabalhar para que aconteça o melhor. Que o eleitor agora vá às urnas e escolha o melhor, como nós agora esperamos que aconteça aí com você, hein, Léo, como nosso pré-candidato do PTB a prefeito de Ilhéus. Muito bem, deputado. Você que está chegando agora, estamos aqui com a live de hoje que tem como tema os impactos do adiamento das eleições, como isso vai refletir nas eleições municipais. E nosso convidado de hoje é Benito Gama, presidente do Diretório Estadual do PTB na Bahia, foi deputado por 5 mandatos, inclusive deputado constituinte, e exerceu
grandes cargos no nosso Estado, ocupou 3 secretarias de Estado e está aqui com toda a sua experiência política, compartilhando do seu conhecimento, porque o caminho é o diálogo. Pela sua abordagem, presidente, eu entendo que, diante de toda a problemática, a decisão eu também considero acertada, porque temos mais tempo para que o eleitor, que é esse cidadão, possa estar já tendo uma segurança maior para poder ir às urnas, porque a gente percebe muito uma dificuldade enorme na questão das abstenções. E a abstenção, ela não é importante para o processo democrático. Quanto mais pessoas comparecerem às urnas e votarem, mais fortalece o processo democrático. E eu penso que, diante de toda a logística que envolve o processo eleitoral, como bem o senhor colocou, mas era necessário esse adiamento para que o eleitor tivesse mais segurança e pudesse, assim, comparecer às urnas, que é o desejo de todos nós. Bom, feito isso, eu faço uma outra pergunta. Por que havia resistência dos atuais prefeitos com o adiamento das eleições? Nós acompanhamos os telejornais, assistimos muito, e o que se colocava é que, enquanto no Senado houve um consenso acerca do adiamento, atendendo, inclusive, um parecer do TSE, na Câmara dos Deputados, esse consenso não foi tão visto, em virtude de uma pressão dos atuais prefeitos, que era argumentado que esses temiam que, na medida que o tempo fosse avançando, pudesse ocorrer um desgaste desses atuais prefeitos e prejudicaria suas reeleições. Eu gostaria de saber a sua posição acerca dessas informações que foram ventiladas na mídia e se realmente isso procede, se os atuais prefeitos eles eram contrários a esse adiamento das eleições. Essa é uma ótima pergunta, Reinaldo. Aqueles atuais prefeitos em reeleição, e também os que não vão ser candidatos à reeleição, que têm seus candidatos próprios. Eles esperavam que, com a pandemia e com a quarentena e com o recesso das pessoas em casa, fosse chegar a hora da eleição sem campanha, sem divulgação dos projetos, dos programas e sem as críticas aos prefeitos. Eles pensam, inclusive, que essa pandemia silenciou a população com relação à parte crítica para os prefeitos e para os vereadores também. Então, é um equívoco de tamanho muito grande, porque as pessoas estão ligadas, estão antenadas, já convivem com os prefeitos nos últimos 3 anos e meio, basicamente, e a avaliação é do período que ele administrou. Então, tem 3 anos e meio de administração, boa, ruim, ou má, ou péssima, que eles estão avaliando. As pesquisas, inclusive, indicam isso. E a renovação política, Reinaldo, que é uma coisa muito importante que nós temos que avaliar, porque essa renovação em 2018 na política, com o presidente Bolsonaro, ele levou para Brasília 52 deputados federais, e é a segunda bancada do PSL e levou a segunda bancada do partido na Câmara. Então, o presidente levou uma renovação muito forte e muito grande. Então, agora, os prefeitos pensavam que iam ficar silenciosos e a população ia ser chamada para votar sem tempo para avaliar os candidatos do próprio prefeito e os candidatos prefeitos que estão na reeleição. Então, eu penso que deu mais tempo para o eleitor que ficou em casa agora na quarentena, se preservando, e também preocupado com essa questão da pandemia. Então, foi uma tentativa muito forte, houve um lobby muito grande dos atuais prefeitos para não ter prorrogação, para que se fizesse logo, 4 de outubro, resolvesse no dia 4, o povo precisava de pouca informação, não precisava de muita informação, que é um equívoco. Nós temos que trabalhar realmente com isso e, felizmente, aconteceu tudo como tem que acontecer. Vai ter eleição,
prorrogada por mais 41 dias, e nós temos certeza absoluta que o eleitor vai se informar e vai escolher melhor, vai escolher bem os seus prefeitos e vereadores no dia 15 de novembro. A gente fica, inclusive, até triste com posicionamentos como esses, porque um prefeito temer o adiamento das eleições por conta de um desgaste seu durante o processo da pandemia é pensar muito pequeno. E por falta de informação. Por falta de informação. É pensar muito pequeno, pensar muito baixo. É pensar muito pequeno mesmo, porque o prefeito realmente que fez uma gestão boa durante os 3 anos e meio, não será 4 meses de pandemia que vai tirar isso. Então, eu acredito que... Pelo contrário, os 4 meses de pandemia, se ele trabalhar direitinho, vai até reforçar a campanha. Perfeito. O que está havendo não é isso, está havendo um desencontro muito grande na gestão da pandemia. Perfeito. Então, e que bom que nós temos hoje as redes sociais, inclusive um canal como esse, que nos permite chegar a todos os eleitores, a todas as pessoas e levar informações para que as pessoas possam construir conhecimento. A gente precisa tirar a cegueira do desconhecimento e levar conhecimento para as pessoas. E espaços como esse, percebendo que o diálogo é o caminho, vai favorecer esse processo de conscientização. Um outro ponto, presidente, que eu gostaria de levar em conta é que durante esse processo ainda da discussão no TSE sobre adiamento das eleições, chegou-se inclusive a ventilar a possibilidade de tornar facultativo esse processo eleitoral. Na medida em que o eleitor que não pudesse comparecer às urnas não teria sanções pela não obrigatoriedade. Isso gerou uma discussão, mas o que foi aprovado efetivamente no Congresso foi a obrigatoriedade do voto. Mas esse debate, ele nos traz a uma outra questão que é importante discutir. Qual a sua posição acerca do voto facultativo? A nossa democracia, ela está madura para podermos efetivamente termos o voto facultativo? Professor Reinaldo, essa é uma excelente pergunta. Então, na Constituição, e está escrito, e na Constituinte nós votamos lá, essa decisão foi uma decisão muito difícil, porque algumas pessoas pensam que o voto facultativo é mais democrático e o outro, o voto obrigatório no Brasil, que nasceu no período também atípico no Brasil. Mas eu não... Essa volta desse argumento agora pelos prefeitos foi muito forte, porque o pessoal queria colocar o voto como facultativo para que as pessoas não fossem à urna votar e que as pessoas não tivessem as condições necessárias para chegar até a associação eleitoral. Então, felizmente, não se mudou isso. Nós temos que avaliar. Agora, está melhor do que há vários anos atrás, sobre ser ou não obrigatório a votação. Eu penso que o povo realmente que precisa tomar essa decisão. Eu penso até que tinha que ter um plebiscito ou um referendo. Eu acho que um plebiscito talvez fosse até mais apropriado para isso, para a gente acabar com a obrigatoriedade do voto. Essa é uma das coisas que está na Constituição, que nós temos um encontro marcado com isso, não sei ainda a data, não sei quando, mas nós temos um encontro. Porque deixar para que o eleitor escolha se vai votar, se quer votar ou não quer votar, isso cabe a cada um na sua seu direito de livre expressão e de livre iniciativa. No mundo todo, nos grandes países, nas grandes democracias, essa obrigatoriedade não existe. Nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, nos países da Europa, as grandes democracias da Europa também, o voto não é obrigatório e, evidentemente, no Brasil, nós estamos reabrindo essa discussão. Mas não será para essa nem para a eleição de 2022. Será uma decisão que nós vamos tomar para outro momento. Essa abordagem sobre
a questão da obrigatoriedade ou não do direito de votar, nos remete a uma outra questão, e que é uma questão que nos preocupa. A gente tem percebido que, nas últimas eleições, tem aumentado muito o número de eleitores que se abstêm, ou seja, que não vão às urnas, e o número de eleitores que chegam à urna e votam nulos ou brancos. Eu vou dar um exemplo aqui específico de Ilhéus, da eleição passada de 2016, eleição municipal. É um dado que a população precisa ter conhecimento e que nos faz despertar um alerta. O atual prefeito, ele foi eleito com 36.019 votos. Nós tivemos, no universo de 135.400 eleitores aptos a votar, em 2016, nós tínhamos 135.424 eleitores aptos a votar. O prefeito atual foi eleito com 36.000 votos e 19. Mas vamos analisar os dados a seguir. Nós tivemos 35.422 eleitores que não foram votar, ou seja, se abstiveram, não saíram de casa para votar. Nós tivemos 10.541 que saíram de casa, enfrentaram a fila e votaram nulo. Tivemos mais 3.346 eleitores que saíram de casa, enfrentaram a fila e votaram em branco. Somando, nós temos mais de 49.000 eleitores. E o prefeito foi eleito com 36.000. Isso é preocupante. Daí vem a minha pergunta. Essa baixa presença nas urnas e baixa validade de voto, a gente pode analisar que estamos vivendo uma crise na nossa democracia representativa? Não, Reinaldo, eu não penso assim, não, porque aí seria o limite de você acabar com o regime democrático, que não é o perfeito, mas ainda é o melhor que nós temos no mundo para administrar. Essa questão é o seguinte, é o nosso sistema eleitoral também facilita muito, o sistema político facilita muito. Nós temos agora que dar maior participação e discutir mais com os eleitores. Então, no voto distrital, por exemplo, os candidatos no distrito, eles vão lá discutir as questões no distrito. Então, as pessoas vão participar e depois vão votar nele para resolver e para buscar soluções. E os que não querem votar nele também votam contra ou votam em outro candidato. Então, a maneira de você fazer campanha no Brasil, de fazer a eleição, a estrutura política eleitoral no Brasil, ela é muito ruim. Nós estamos tentando mudar há muito tempo, mas não estamos conseguindo fazer, porque a gente quer fazer uma coisa sempre de imediato para a próxima eleição, quando, de verdade, essas mudanças têm que ser feitas para uma geração. Então, eu penso que nós temos que mudar a maneira como fazer política, mostrar realmente... Agora mesmo acabou o programa eleitoral, só tem agora na época da eleição, você não tem mais como fazer essa informação. Então, vamos tentar agora, não para essa ainda, mas na próxima, recuperar esse tipo de publicidade, usar essa propaganda como caráter realmente de informação e não somente de você fazer tentativas de enganar a população, como infelizmente tinha no passado recente. Mas eu penso que essa obrigatoriedade do voto é uma discussão, é um encontro que nós temos no Brasil e não vai demorar muito, não. A gente tem que buscar essa solução. A abstenção, ela vai continuar tendo, de qualquer maneira, mas se não for obrigatória, a pessoa se abstém em casa, ou se abstém fora do seu ambiente eleitoral. Nos Estados Unidos, por exemplo, a eleição é no dia útil. Sempre numa terça-feira de novembro, parece que é a primeira ou a segunda terça-feira. Parece que é a primeira terça-feira. Não sei se é a primeira ou a segunda. Mas não me recordo. Mas as pessoas vão trabalhar, passam na urna, votam e vão trabalhar. Aqui no Brasil não, aqui no domingo está todo mundo em casa e vão para a urna.
depois vai para a praia, vai para o futebol, etc. Então, essa é uma questão ainda que nós temos que disciplinar. E eu penso que o voto distrital vai ajudar muito nessa discussão. Eu gostaria de, nesse momento, me direcionar a você que está aqui nos assistindo e que se enquadra nesse perfil que falamos aqui. Você que em 2016 resolveu não ir votar, ou que saiu de casa, enfrentou a fila e votou nulo e branco. Eu quero me direcionar a você e dizer que esse não é o caminho. Atitude como essa não vai impedir que alguém seja eleito. Pelo contrário, alguém vai ser eleito. Mas é preciso que quem seja eleito seja cada vez mais eleito com um percentual de representatividade, para dar uma maior legitimidade na sua gestão e fortalecer melhor a democracia. Então, repense muito. O cenário ele está aí cada vez mais propício de poder avaliar entre várias pessoas, vários pré-candidatos que estão no processo, aquele que possa ter a sua simpatia. Não votar, ou sair de casa e votar nulo e branco, por mais que seja um direito individual, mas não é uma decisão acertada. Então, repense sua atitude e passe realmente a optar por alguém. Isso fortalece a democracia e engrandece a governabilidade, porque ela se torna mais representativa. Reinaldo, professor, só para completar aqui. A abstenção e o voto nulo é um tipo de reclamação que o eleitor faz para chamar a atenção dos candidatos, dos líderes nacionais, enfim. É sempre também um ponto de vista de que é uma reclamação, que eles fazem um protesto. Mas se você, por exemplo, também tem tudo a ver com o que tinha no passado recente. Se você tem um prefeito, ou vários prefeitos, que prometem e nunca acontece nada, as pessoas ficam desiludidas. Então agora não, essa eleição nós estamos realmente num momento, um divisor de águas no Brasil. Está chegando uma geração nova que está acostumada agora com rede social, que você mentir hoje, amanhã você é pego na mentira, enfim. Então agora, quem não tiver verdade, que não tiver respeito, que não tiver idoneidade moral para disputar uma eleição, você pode ter certeza que não vai se sair bem nas urnas, não. Esse é uma coisa que as pesquisas estão mostrando muito claramente, como o povo está atento nessa questão. Você está ouvindo? Eu não estou, eu perdi o contato aqui do... O Reinaldo, aí a Elisa precisa trabalhar, viu? Ela está... Eu sei que você está trabalhando, mas é porque ele saiu do ar. Teve uma... Essa é uma conversa informal, muito boa, muito produtiva. Para mim, então, é muito boa quando eu falo com lideranças no interior da Bahia, porque nós precisamos ouvir muitas pessoas. E o professor Reinaldo é um líder que está nascendo agora em Ilhéus, colocou seu nome como pré-candidato a prefeito da cidade, e depois da crise do cacau, aí desencadeou uma crise política e de lideranças, não somente em Ilhéus, mas em toda a região, que nós precisamos restabelecer essa liderança política da região. Isso é fundamental, professor Reinaldo. E você é uma boa esperança, é uma grande esperança de restabelecer essas lideranças. Para conversar com o governador, conversar em Brasília com o presidente da República, com os ministros, com os deputados, senadores da Bahia. Porque a eleição é uma coisa. Você voltou a me ouvir, Reinaldo? Agora... Voltei. Você tá... eu estava fazendo uma pergunta no sentido de que, como político constituinte que ajudou a escrever essa Constituição, como o senhor analisa a interpretação dada pelo STF nas questões constitucionais? Qual a sua opinião sobre o ativismo judiciário
e a judicialização da política? Olha, eu vejo isso com muita tristeza. Eu vivi isso na Constituinte, vivi antes um pouco da Constituinte, não era político, não era deputado, eu era secretário de Estado, não tinha função política, tinha função política aliado com o governador, mas eu mesmo não tinha o mandato. Fui eleito na Constituinte. Então eu vejo isso com muita tristeza, sinceramente, pelo seguinte, porque quando veio a Constituinte, nós estamos vindo de um regime militar, de uma ditadura militar. Então, na Constituinte, era para ser uma Constituição mais enxuta. Mas na hora que nós estávamos todos lá discutindo isso, aí com o doutor Ulisses Guimarães, com o Mário Covas, com o Nelson Jobim, com o Afonso Arino de Belo Franco, com o Roberto Campos, Delfim Neto, Luiz Eduardo Magalhães, enfim, quando nós estávamos discutindo com todas as lideranças do Brasil, que estavam na Constituinte, nós pensávamos em fazer, faz uma Constituição enxuta, com poucos artigos, ou fazer uma Constituição grande. Aí veio a ideia de se fazer uma Constituição mais detalhada para evitar interpretações, infelizmente, como que acontece hoje. Quer dizer, o que está escrito na Constituição hoje, por exemplo, infelizmente o Supremo tem decidido algumas coisas que não é aquilo. É como o ministro pensa e depois como o plenário do Supremo pensa. Então, quando nós colocamos as letras da Constituição, a letra fria da Constituição, aquilo era para não ter modificação, para não ter interpretação, na possibilidade de um novo golpe, por exemplo, ou de qualquer coisa que assustava ainda. Porque acabou o regime militar e a primeira eleição direta foi em 91. Então, a Constituição é muito detalhada por causa desse susto que a sociedade tomou e que precisava deixar claramente tudo que precisava ser feito na Constituição. Mas, mesmo assim, o Supremo hoje interpreta coisas que estão lá literalmente escritas na Constituição. Então, que é um equívoco, na minha opinião, é um erro extravagante do Supremo Tribunal e de alguns ministros. Não diria todos, mas de alguns ministros. Então, eu penso que o Supremo interpretar uma coisa que já está clara na Constituição, eu penso que era mais útil ele encaminhar ao Congresso como uma emenda constitucional para nós mudarmos e depois ele fazer a aplicação da lei na nova redação. Porque a Constituição mudar ou não mudar, isso aí também é o seguinte. Aí fala que o Brasil muda muito a Constituição, mas a sociedade brasileira mudou muito também, muda muito. Nos últimos 30 anos, 32 anos dessa Constituição, mudou muita coisa no Brasil, mas muita coisa em tudo. As coisas que não mudaram, infelizmente, é que precisam ser feitas rapidamente agora, como a educação, professor, que você está inserido no processo educacional, a educação, a saúde, a qualidade de vida das pessoas. Agora, os direitos fundamentais que estão na Constituição, até aqui vinham sendo cumpridos, mas ultimamente tem acontecido algumas coisas de interpretação. Por exemplo, se um jornalista fala uma coisa, um juiz, um ministro toma uma decisão. Se outro jornalista falar a mesma coisa, o outro ministro toma outra decisão. Então, cria uma insegurança jurídica, sobretudo uma insegurança constitucional, que atrapalha todo o sistema local e internacional. Quer dizer, o Brasil está precisando um pouco mais agora de estabilidade na interpretação da Constituição, no que não está escrito, e cumprir o que está escrito. Se é contrário, cumprir isso, vamos mudar a Constituição, que não tem problema nenhum. Quando você tem uma crise que precisa mudar a Constituição, aí se faz rapidamente. Agora mesmo, esse caso que nós estamos discutindo aqui, da mudança da eleição. A eleição precisava de uma emenda constitucional. Então aprovou no Senado em uma semana e aprovou na Câmara na outra semana. Então em 15 dias mudou uma coisa que era preciso e necessário fazer. Então a questão do meio ambiente, por exemplo, a questão da Amazônia, que é uma coisa que nós precisamos tratar isso com muito firmeza. Nós não podemos transigir e defender a Amazônia e defender o meio ambiente, mas, sobretudo, a Amazônia, que a Amazônia não nos pertence, nos pertence fisicamente, está em nosso território uma parte, a maior parte, as outras estão nos outros países ali da Amazônia, a Colômbia, a Venezuela, o Peru, a Bolívia, mas aí o
que nos pertence fisicamente está mais preservado do que esses outros países. Mas a Amazônia, embora fisicamente seja nossa, é o nosso território, é o patrimônio nosso, é a nossa soberania da Amazônia que nós precisamos exercer, mas ela é um capital de meio ambiente, que o meio ambiente é o capital mundial. Hoje, a agenda do meio ambiente, o meio ambiente não é a agenda de nenhum país, de nenhum partido político. O meio ambiente é uma agenda da sociedade mundial. Você não pode transigir. Você faz o Acordo de Paris para cuidar do meio ambiente, poucos países assinam e os que assinam não cumprem aquilo. Então, eu penso que agora é uma agenda que nós temos que fazer. E no meio ambiente, nós temos no Brasil a legislação muito boa. A nossa legislação, o que falta agora é a gente cumprir isso com mais determinação. Mas eu penso que agora as coisas estão tomando um novo rumo. O que está acontecendo na Amazônia não é somente na Amazônia brasileira. O que está acontecendo na Amazônia é por causa da distância, dificuldade de acesso. Nós temos que preservar os nossos índios. Não há como você não fazer essa preservação dos nossos ancestrais, as pessoas que moraram ali primeiro. Enfim, então você, quando tem que mudar a Constituição, você muda rápido para melhorar as coisas. Esse é o nosso objetivo. Eu compartilho da sua posição e gostaria de acrescentar que, dentro desse processo da judicialização da política, a gente fica realmente muito, eu também fico muito triste, uma vez que, de maneira monocrática, um juiz do Supremo, que muitos deles nem sequer passaram num concurso de juiz, e hoje ocupa a maior corte do país por uma indicação política, e dos 11, Reinaldo, dos 11, só 9, só 2 foram juízes. Exatamente. Né? 9 são advogados. E muitos chegaram a fazer o concurso e não passaram, né? E hoje ocupam a Suprema Corte, deliberando sobre ações que impactam na vida de todos. E o que me preocupa é que, de maneira constitucional, o Supremo é a casa de interpretação da Constituição, mas se tornou também um tribunal criminal, penal, civil. Então, cada vez se perde... E legisla, o Supremo está legislando também. Exato, onde chegar. Então, do legislativo. Então, ele consegue hoje a legislar, ele consegue hoje a investigar e ele consegue julgar. Né? Então, é um poder que tomou para si todos os poderes. E isso é muito perigoso porque quando essas decisões atendem determinado interesse do país, da sociedade, da mídia, se faz vista grossa. Mas o grande problema são as brechas. As brechas que são feitas podem trazer lá na frente. Quem hoje aplaude pode ser vítima desses aplausos. Então, verdade. Então, é muito preocupante porque a chamada hermenêutica, que é esse processo da interpretação, fica muito no lado do subjetivo e do ideológico. E aí se perde o parâmetro daquele símbolo que representa a justiça, né? Que são os olhos vedados. Hoje a gente não vê que os olhos são vedados, pelo contrário, são muito bem abertos e, às vezes, essas aberturas são extremamente perigosas. Precisamos estar vigilantes, porque a democracia, ela não pode ser o melhor, mas eu acredito que seja o sistema ideal para que a gente possa estar trilhando, mas com harmonia e interdependência dos poderes. E não pode um agente de um poder achar que pode ocupar todos os outros poderes. É apenas reflexões e a gente fica muito preocupado, porque hoje até você emitir uma opinião, você pode ser passível de ser julgado pela Suprema Corte. Né? Qualquer pessoa hoje que faz um julgamento acerca do STF não é julgado nem em primeira e segunda instância, já é julgado diretamente na última corte, que é o próprio Supremo, que instaura, investiga e julga ao mesmo tempo. Sobre a questão ambiental, a gente precisa entender que o meio ambiente é uma preocupação mundial. Foi-se o tempo que o meio ambiente era uma questão ideológica,
Meio ambiente não é mais questão ideológica. Meio ambiente é questão de vida, é questão de sobrevivência. O sistema capitalista, ele passou a entender que cuidar e se preocupar do meio ambiente faz parte da própria natureza do sistema capitalista. E a gente precisa ter esse entendimento. E às vezes a gente percebe aqui no nosso município situações em que há um certo desprezo com as questões ambientais, e isso é muito preocupante. É muito preocupante porque os impactos ocorridos no meio ambiente, ele não reflete no presente, ele reflete no futuro. E a gente precisa ter muito cuidado sobre isso. Eu vou me direcionar a outra questão. Para a gente tentar ver esse entendimento aqui. Eu sei que a sua atuação política e também parlamentar sempre teve um olhar muito vinculado a Ilhéus. Como ex-secretário de Estado, que ocupou importantes pastas no governo estadual, qual a sua vinculação com Ilhéus, deputado Benito? Professor Reinaldo, essa é uma pergunta extremamente interessante, porque eu fui secretário da Fazenda e antes eu fui subsecretário da Fazenda e pela economia da Bahia, o cacau chegou a representar 60% da nossa economia na Bahia. Então, o governador, na hora de pagar a folha de pagamento, professores, e todos, médicos e tal, a gente perguntava, saber como foi a arrecadação do cacau em Ilhéus. É uma delegacia do cacau em Ilhéus, da Fazenda. Então, a Fazenda representava o cacau representava 60% da receita do Estado. Então, eu aprendi a conhecer a fortaleza e a riqueza de Ilhéus desde o tempo que eu era estudante de economia. E a partir daí, quando eu fui secretário, eu fui terminando e começando a estudar e trabalhar juntos. Então, a minha vinculação aqui na região era muito forte. Eu tenho, por exemplo, que relembrar algumas coisas que, como deputado e como secretário, eu ajudei a fazer. Para começar somente falando do cacau, eu participei de 3 acordos do cacau no exterior, representando o Brasil. Eu participei de 3 acordos do cacau. 2 em Londres e 1 em Genebra. Então, naquela época, ia a delegação da CEPLAC, ia a delegação da CACEC, do governo federal, e nós íamos discutir o preço do cacau e a produção, para que a gente não caísse. Porque os nossos concorrentes na África eram muito difíceis de trabalhar, até hoje como é. Mas, então, eu, com o cacau, representando o Brasil no Acordo Internacional do Cacau, eu vivenciei muito isso aí, a região toda. Inclusive, desde o tempo da antiga Telesul, eu acho que você era minha menina na época, a Telesul, eu trabalhei com a Telesul para que a Tele Bahia incorporasse a Telesul. Eu fui membro importante do conselho que decidiu pela privatização e pela incorporação da Telesul à Tele Bahia, que a Telesul naquele tempo não funcionava direito, prestou um belo serviço. Mas naquela época já estava a tecnologia, a Tele Bahia queria incorporar e a Telesul, os produtores, sobretudo o estudo do cacau, não permitia, porque achava que era o patrimônio e tal, mas terminamos conversando e quando incorporou a Tele Bahia, aí melhorar as comunicações aí em Ilhéus e em Itabuna, na região, aí melhoraram muito. Então, a minha relação no governo, nessa época, logo depois, como secretário, eu fui de transporte, eu trabalhei aí, eu consegui, que na época era o governador Antônio Carlos Magalhães, eu consegui ser o secretário que fez a estrada, a rodovia Ilhéus-Una-Canavieira, que era um grande desejo da sociedade da região e foi realmente a grande abertura da economia para aquela região, sobretudo para os portos. Com a crise do cacau, deixou de ser uma estrada de transporte de cacau, mas na plenitude. Então, a estrada de Ilhéus, Una-Canavieira, eu trabalhei para que ela nascesse. A rodoviária de Ilhéus, que eu passo por aí,
e vejo ainda ela muito velhinha e muito estragada, precisando de uma nova. Essa rodoviária foi eu que fiz quando eu fui secretário de transporte aqui da Bahia. Então, essas duas obras foram muito importantes. E independente da Bahia Tech e daquelas empresas de tecnologia que nós fizemos na área de computadores. Não, nós chegamos a ter 72 empresas de máquinas de computadores aí no município de Ilhéus. Infelizmente não avançou, hoje realmente é uma coisa importante, mas terminou que não foi como nós esperávamos. Embora chegamos a ter quase 11 ou 12 mil empregos diretos nessa área de computadores aí do Distrito Industrial de Ilhéus. Enfim, então a minha relação com Ilhéus é essa relação de trabalho de agente público e de agente político, e que me orgulha muito. Eu tenho algumas frustrações, não ter podido fazer mais. Por exemplo, o aeroporto de Ilhéus, ele era para ser ampliado, ele tem uma localização no mar, ali muito, muito frágil. É uma operação difícil nas aeronaves. Mas nós precisávamos fazer um aeroporto melhor em Ilhéus. Então, tanto que lá em Comandatuba foi criado um só para o hotel. Nós precisávamos fazer um aeroporto maior que atendesse não somente Ilhéus, mas toda a região. E o Porto de Ilhéus, que é a grande frustração. O Porto de Ilhéus é o único porto do mundo, com essas condições que tem aí, mesmo com o calado de 8 metros ou 9 metros, mesmo com esse calado, era para ser já trabalhado para ir para 13, 14 ou 15 metros, e ser hoje um grande porto na região, tratado com cuidado com o meio ambiente para não atrapalhar a cidade. Nova York tem um porto dentro da cidade. Santos tem um porto dentro da cidade. O Rio de Janeiro tem. Roterdão, o porto dentro da cidade. Em Hamburgo, na Alemanha. Por que Ilhéus não pode ter esse porto? O mais difícil do porto é ter como nós temos aí. Então nós temos que investir nisso aí agora. Tem essa outra alternativa do Porto Sul, que eu não sei até onde vai chegar. Isso, sobretudo, com a destruição do meio ambiente. Esse é um trabalho que eu estou estudando, vendo agora os efeitos e as suas repercussões. Mas eu penso que Ilhéus está precisando de lideranças agora. Ilhéus está precisando de reformar a liderança, colocar um prefeito, assim, como a sua idade, da sua geração, professor Reinaldo, vereadores novos, que pensam a comunidade, que discutam os 4 planos do mandato, o que tem, o que deve ser feito. Não pode dar as costas ao governo do Estado, não pode dar as costas ao presidente da República, aos ministros, enfim. Tem que ser um município como Ilhéus, que é um dos 200 melhores municípios do Brasil. Ilhéus, hoje, no Brasil, não tem 200 municípios maiores do que ele. Então, é um município que tem nome. Jorge Amado ajudou muito. É um município que teve muitas condições, mas não pode ser um município das coisas que não avançam. Então nós temos que criar. Agora, por exemplo, essa ponte que foi construída, a maior parte expressiva, com recursos do governo federal. Eu me lembro que desde o governo Michel Temer, que estava construindo essa ponte, onde os recursos nunca pararam de chegar, e agora o governo Bolsonaro concluiu essa liberação. Então, essa ponte. Então, essas coisas, esses projetos federais, projetos nacionais, os projetos estruturantes, é que nós estamos precisando sentar e discutir aí em Ilhéus. O Teatro de Ilhéus, por exemplo, eu ajudei naquela época, que era uma entidade importante na região, uma cidade que tem uma história. Ilhéus é uma cidade que tem história. Eu conheci Ilhéus menino na escola, estudando e lendo o livro de Jorge Amado. Enfim, é uma cidade que tem olhos da Bahia, e para a Bahia, olhos para o Brasil, não pode esquecer, não pode deixar de olhar para Ilhéus. Eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, porque eu saí do nosso primeiro encontro em Salvador entusiasmado com a sua presença, a sua fala sobre Ilhéus. Eu saí entusiasmado, porque eu vi em suas palavras uma pessoa que gosta da cidade,
que fez pela cidade e que, um pouco frustrado pelos caminhos que as lideranças políticas de Ilhéus levou a cidade nesse período. E eu penso muito nisso. Ilhéus precisa, de fato, renovar esse tipo de liderança política que tem nos conduzido há 2 décadas. Essa é uma realidade. Há 2 décadas, né? Uma geração é uma década. Nós estamos há 2 gerações sendo conduzidos por um perfil de políticos, de lideranças que não têm levado a cidade a ocupar o espaço que ela deve ter. Ilhéus, com toda a sua potencialidade, eu me recordo da questão do porto, que você me falou lá na reunião, que confirma agora, que chegou a trazer um investidor do exterior que sobrevoou sobrevoou o porto e ficou abismado de ver um porto sem nenhum navio ancorado. Né? Isso é uma triste realidade. Mas por quê? Porque nós não tivemos e não temos, no exercício do cargo, lideranças que pudessem, de fato, levar Ilhéus para o seu patamar. Isso precisa ser revisto. O momento ele é oportuno e eu fico muito feliz, deputado Benito, em estar em um partido sob a sua presidência, sob a sua liderança e com essa sua visão, a sua condição de construção de ideias para a nossa cidade, uma pessoa que gosta muito de Ilhéus, que é apaixonada por Ilhéus, que já fez por essa terra e pode trazer muito mais para a nossa cidade. Então, eu tenho esperança e a gente precisa realmente ser otimista de que é necessário que a gente vire a chave, né? Vire a chave desse modelo que está posto aí e que tem conduzido a cidade a um marasmo e ao empobrecimento da população. Isso precisa ser feito. E o tema que eu vou me direcionar a seguir... Mas, Reinaldo, um minutinho só. Desculpe te interromper aí. Voltando aí à questão do porto, por exemplo, eu consegui na Bahia como secretário dos comércios e mineração, eu fiz a Bahia em Salvador, aqui na Bahia dos Santos, o Porto de Salvador, que eu ampliei, o Porto de Aratu, que eu ampliei, o Porto da Ford, o Porto de Dias Brancos, e até em Belmonte eu fiz um porto para celulose, para levar a celulose para o Porto de Vitória. Não consegui fazer no Porto de Ilhéus. Quando eu tive aí, você lembrou bem, quando eu tive aí com um investidor inglês, ele estava, inclusive, vendo no avião dele de Londres para conhecer o porto, quando nós estávamos lá no porto, passeando, caminhando, ele falou comigo assim: secretário, nós financiamos porto no mundo todo. É o único lugar do mundo que tem um porto com essa capacidade, com essa beleza e que está parado. Não tem um navio, nem navio de pesca tinha, pesca artesanal. Então, aquilo me chocou muito. Foi um dia de 7 de setembro, um dia de um feriado. Eu me lembro desse dia assim, com muito choque, muito assustado que ele disse: como é que vocês têm um equipamento desse e deixam parado quando as cargas no mundo todo estão transitando pelos portos? Pode fazer a pergunta que você ia fazer. Daquela conversa nossa, 2 fatos, eles assim, me impactaram. Foi esse do porto e o seu relato sobre a construção da rodoviária, que na época era secretário de Estado e veio aqui em Ilhéus, deu o terreno e foi na sua gestão que a atual rodoviária de Ilhéus foi construída há mais de 30 anos e que continua com as mesmas características. Isso é muito simbólico, significa que a cidade ela não conseguiu avançar, porque um terminal rodoviário construído há mais de 30 anos e praticamente não houve... Pronto. Foi em 82, é verdade. E não houve mudança do seu entorno, porque houve o quê? Uma paralisia no desenvolvimento econômico da cidade. Aquilo me impactou, eu fiquei muito pensativo e dizer, realmente, Ilhéus parou no tempo. A gente precisa retomar a Ilhéus que viveu uma história gloriosa, uma Ilhéus que já pagou a folha de pagamento do governo do Estado, mas que hoje, lamentavelmente,
não consegue sair desse marasmo e nós vamos tentar torcer para que isso possa ocorrer e não tenho dúvidas que o eleitor está muito mais consciente. Voltando ao outro assunto, que é um assunto que é da vocação natural de Ilhéus e que, enquanto homem público, o senhor tem assim, um envolvimento e um conhecimento muito grande, que é a atividade turística. Então, como um conhecedor da atividade turística, qual a sua avaliação de como o turismo tem sido conduzido no estado da Bahia e aí, especificamente aqui em Ilhéus? Se o mundo todo está com a economia abalada e no chão, e no turismo também. Mas aqui na Bahia, como nós somos muito fortes no turismo, aqui na Bahia está sendo um desastre, tá absoluto. Por exemplo, Porto Seguro está com 90% dos hotéis fechados, Ilhéus também na região, também com toda a desocupação hoteleira que está. Salvador também está tendo muitos problemas, os hotéis estão inclusive fechados. Enfim, esse problema agora, nós precisamos agora trabalhar para reconstruir o turismo na Bahia. E no Brasil como um todo. Eu conversei com o ministro do Turismo há 2 meses atrás, há 4 meses atrás, em Brasília, dizendo ele dessa possibilidade, mas não estava pensando ainda na pandemia. Eu falei com ele só da possibilidade da Bahia. Porque, por exemplo, o centro de convenções de Ilhéus está fechado, professor Renato. É inacreditável, é inaceitável que um centro de convenções numa cidade como Ilhéus não funcione. Se reabriu, você me ajuda agora para falar que reabriu ou não, mas a informação que eu tenho é que está fechado. Salvador tem 12 anos que não tem um centro de convenções. Agora que foi inaugurado um pelo prefeito ACM Neto. Enfim, então o turismo ele é um conjunto de coisas que acontecem. E aí em Ilhéus, o turismo é uma das coisas importantes. Porque Ilhéus tem charme, a cidade é bonita. Quer dizer, você agora tem uns bairros de Ilhéus que realmente precisam ser tocados com um olhar mais humano. Por exemplo, o bairro de Antônio Vilela, que é um bairro muito forte, muito grande, é uma população grande. Nossa Senhora da Vitória, o bairro Nelson Costa, do Iguape. Quer dizer, você tem que ter representação política nesses bairros e nos outros, para você ter representação dos vereadores e voltar sabendo que os vereadores vão ajudar o prefeito nessa construção e nas obras desses bairros. Então, eu penso que o turismo é uma fonte de renda rápida, você pode começar muito rápido isso. Esse Porto de Ilhéus podia ser um porto turístico, que você não precisaria muita carga, mas eu penso que hoje, você dragar um porto como esse de Ilhéus para transformar ele em 14, 15 metros, não é muito dinheiro para o Brasil e para os investidores que tem no mundo todo. Então, eu penso que o turismo em Ilhéus é uma coisa boa, até porque ele fica perto. Ele fica entre Porto Seguro e Salvador, são dois destinos, dos maiores destinos do Brasil. O maior destino é São Paulo, mas tem o turismo empresarial, depois tem o Rio, Salvador, Porto Seguro, e Ilhéus é um dos destinos importantes do turismo brasileiro. Eu tenho mestrado em cultura e turismo e defendo que o turismo é uma atividade natural de Ilhéus, assim como a agricultura. A gente precisa perceber que a atividade turística, ela alavanca todos os segmentos sociais. É a única atividade que impacta em todas as camadas sociais. E aí, quando o senhor coloca e cita o bairro de Antônio Vilela, Nossa Senhora da Vitória, o Malhado, são bairros que podem se beneficiar com atividade turística forte, porque nesses bairros poderemos ter artesãos, trabalhadores que produzem elementos para a atividade turística. Então, vender o artesanato é muito forte. E criar artesanatos típicos de Ilhéus, da sua cultura. Então, nós temos uma Lagoa Encantada, nós temos uma Olivença, nós temos praias maravilhosas, nós temos um cenário paradisíaco, uma história, uma cultura. Ilhéus foi capitania hereditária e nós não conseguimos aproveitar esse legado de capitania hereditária. Quando nós viajamos para outros lugares, por exemplo, você chega em Blumenau, você encontra museus para tudo que é lado. Você chega em Gramado, você encontra um museu de chocolate, vários.
Você chega em Ilhéus, não tem um museu sequer. Então, o turismo histórico, o turismo cultural, ele traz várias receitas para o município. Em Ilhéus, tem a capacidade de aqui ter o turismo cultural, ter o turismo ambiental, ecológico. Ilhéus tem possibilidade de permitir que um turista possa chegar aqui e aqui ele encontrar elementos que só aqui existem. E a gente precisa realmente priorizar o turismo como uma atividade principal de Ilhéus. Eu gostaria de dar uma parada para fazer a leitura aqui dos comentários dos internautas que temos acompanhado. E aqui nós temos, citar aqui Simone Moreira, Fábio, Ana Nobre, e aqui o futuro prefeito de Ilhéus, com muita fé, Juliano, nós temos aqui Clóvis Júnior, vai descendo, Clemilson, nós temos aqui uma Ivana Paraguaçu, ela diz, uma cidade como Ilhéus merece candidatos de nível, Mônica Vasconcelos, Tina Gomes, nós temos aqui Jacira, Sônia Sampaio, Clemilson, Mesaque, enfim, todos os internautas, e comentando que uma parceria com o Benito Gama vai trazer vários benefícios para Ilhéus. Muito bem, com certeza, né? Com certeza. E é isso que nós buscamos, né? Então, significa que estamos no caminho certo. A live, o caminho ao diálogo, é um espaço para que a gente possa levar à população informações que dificilmente ela tem ou que seja acessível. Aqui nós iremos discutir vários temas que vão interessar a comunidade, temas correlatos à vida pública, o cotidiano da cidade, a questão mental das pessoas, a educação, o turismo. Esse é o objetivo desse espaço que ocorre toda quarta-feira, às 18h30. Deputado, eu gostaria de ir para uma próxima pergunta. Como dirigente partidário de grande experiência, qual sua perspectiva do PTB nas eleições municipais de Ilhéus? Reinaldo, não somente em Ilhéus, mas na Bahia e no Brasil como um todo, o PTB está fazendo uma reciclagem muito forte. Nosso presidente nacional, Roberto Jefferson, tem feito um esforço hercúleo para nós recolocarmos e colocarmos o PTB em 2022 com uma representação muito forte, tanto na Câmara como no Senado. Mas para ser forte em 2022, nós precisamos ser fortes agora em 2020. E aí em Ilhéus, nós tivemos a sorte de ter o professor Reinaldo Soares como um do nosso pré-candidato a prefeito pelo PTB. Isso é uma coisa que me honra muito como presidente estadual do partido e como primeiro vice nacional do PTB. Então, aí em Ilhéus a expectativa é muito grande. O nosso partido e o governo federal, nós vamos tentar muito forte para ajudar a eleger o máximo de prefeitos possível em Salvador não, na Bahia. Em Salvador aqui nós já temos o apoio como pré-candidato, o Bruno Reis, mas eu não tenho dúvida nenhuma que aí em Ilhéus, sob a sua liderança e com sua candidatura, nós vamos avançar muito, porque não é uma candidatura, você é uma ideia nova no município. Não é que você seja o candidato professor Reinaldo, o homem que tem história, que é respeitado, que é um professor importante. Não é. Nós não queremos, isso não é o homem, que é importante também. Mas você representa uma ideia nova, você representa uma ideia de renovação para Ilhéus. E é nesse projeto que nós embarcamos, esse projeto que você conseguiu nos mostrar a sua boa intenção e a boa vontade com as pessoas da região e da cidade de Ilhéus. Eu estou muito feliz em ter você como pré-candidato a prefeito. O partido vai trabalhar muito para que você comande essa cidade maravilhosa, que Jorge Amado cantou em verso e prosa, e realmente é uma cidade que tem essa cultura, essa tradição cultural fantástica, e que não usa isso, infelizmente. Então, o hotel que tem na praça,
eu soube também que está fechado. Então é um absurdo. Você ter um hotel que foi um dos maiores hotéis do interior da Bahia, foi aquele hotel que hoje está fechado. Enfim, mas nós temos que trabalhar. Nós não podemos cruzar os braços. O mundo está mudando, o Brasil está mudando, a Bahia vai mudar com certeza, e Ilhéus seguramente vai mudar também, Reinaldo, com você. Porque o seu projeto político e administrativo para Ilhéus é um projeto que qualquer cidade desse país gostaria de ter uma pessoa como você comandando essa mudança. Me orgulha muito, eu agradeço a confiança que tem sido depositada à minha pessoa, ao nosso projeto. Quero aqui também, novamente, cumprimentar os internautas, o Robson, o Silvio Tapioca, a Sônia Sampaio, a Vicky Vitória, o Gustavo, o Caio, as pessoas que estão aqui interagindo mesmo, desejando, comentando de maneira positiva dessa parceria nossa, reconhecendo o seu grande legado enquanto político, e dizer que, desde o primeiro momento que nos encontramos, para mim não houve dúvida sobre a sua condição, do seu interesse, quando disse: Reinaldo, nós queremos renovar a política do Brasil, a política da Bahia, e renovar os quadros do PTB. E você preenche os requisitos do que a gente busca. E a confiança que nós temos, a confiança que foi dada, em 3 meses nós transformamos o partido de comissão provisória para diretório. Muitos não acreditavam, até hoje questiona como é que conseguiu. Isso porque houve uma relação de confiança, houve uma ideia, houve um projeto, e esse projeto é de curto, médio e longo prazo. Nós precisamos entender que a política é algo importante. Ela, enquanto essência, é algo grandioso. Mas para que ela realmente seja valorosa e grandiosa, precisa de pessoas que conduzam da forma nobre, né? Então, que tenha ideais, que tenha propósitos, que tenha projetos, e que não fique preso aos arranjos dessa velha política que nos conduziu a esses estragos. Então, me orgulha muito de estar em um partido sob a sua liderança estadual e que nos dá a possibilidade de, aqui no nosso município, termos a autonomia de construir um projeto muito diferente até hoje do que foi mostrado para a nossa cidade. Nós temos um grupo, e esse grupo é um grupo que tem ideias, e é um grupo que tem projetos e que tem propósitos, e é nisso que a gente acredita. E é por isso que nós estamos aqui. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a cada internauta que tem nos acompanhado, que está comentando, e que essa é a 4ª live desse projeto. A primeira nós discutimos sobre os impactos da pandemia na sala de aula. Convidamos o professor Hamilton Werneck, palestrante de renome nacional, que atendeu o nosso convite e aqui traçamos esse diálogo. A segunda live nós trouxemos uma neurocientista, doutora em neurociência, a professora Thelma Pantano, que discutiu a questão de como o cérebro funciona em momentos de isolamento social. A semana passada, nós convidamos o arquiteto e urbanista Alan Dick, que aqui discutiu os impactos da nova ponte na mobilidade urbana de Ilhéus, e ali traçamos várias possibilidades do acesso nos distritos que estão completamente abandonados, o acesso aos altos de morro de Ilhéus, que é desumano, a forma como essas pessoas ali sobrevivem. As escadarias já não mais atendem à necessidade dessas pessoas. E hoje estamos aqui na 4ª live com uma grande satisfação com o nosso presidente, o deputado Benedito Gama, de um legado enorme na política baiana e de serviços prestados à nossa cidade. Então, entendemos que estamos contribuindo com esse processo de conscientização dos nossos munícipes, do cidadão, e a perspectiva é essa, que o caminho é o diálogo. Eu gostaria agora de passar para o senhor deputado para que pudesse, assim, tecer
as considerações finais desse momento que foi muito enriquecedor para todos e para mim em particular. Reinaldo, muito obrigado. A primeira palavra é muito obrigado. A você e a nossos ouvintes, nossos internautas que estão, inclusive, nos ouvindo e participando. E quero te dizer que, desde o primeiro momento, quando nós estávamos conversando sobre a sua possibilidade, o seu perfil encaixou tranquilamente no perfil do novo político brasileiro. Esse novo político brasileiro que o PTB está atrás para fazer realmente essa mudança e essas reformas. Então, desde o primeiro momento. Então, o partido está feliz com a sua participação. O presidente Roberto Jefferson tem feito um trabalho hercúleo a nível nacional para que o partido realmente conquiste as melhores posições. E você, em Ilhéus, sendo prefeito de Ilhéus, para mim e para o nosso partido e para a Bahia e para a cidade de Ilhéus, é um motivo de muito orgulho e um motivo realmente de realização de uma ideia positiva para todos nós. Então, muito obrigado, boa sorte e vamos estar juntos. Eu gostaria muito de estar aí presente, mas com a quarentena agora da pandemia, não pude, porque minha primeira viagem ia ser em Ilhéus, em março, e eu tive que cancelar tive que cancelar mesmo. Porque a primeira viagem que eu ia fazer era em Tuberá e em Ilhéus. Então, eu espero que agora, quando acabar a quarentena, seja a primeira viagem que eu tenho que fazer é pagar esse compromisso com vocês aí em Ilhéus. Mas muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Até agora, todo dia é um tijolo novo nessa construção maravilhosa que vai ser a sua eleição no dia 15 de novembro. Muito obrigado e boa noite a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez. Saúde a todos os internautas, aos nossos pré-candidatos a vereador que tem nos acompanhado, apoiado. Citar também a presidente do PTB Mulher, a nossa Caliana Mesquita, que também tem tido interlocução direta com a nossa presidente do PTB Mulher Nacional, Eliel se colocando a nível nacional. Essa interação está surgindo. O próprio presidente nacional, Roberto Jefferson, tem sempre dialogado com a nossa presidente do PTB Mulher. Então, para a gente é uma honra. O nosso quadro é um quadro valioso. E esses tijolos que estão sendo plantados são tijolos de uma argamassa de qualidade, porque ele será resistente às intempéries da natureza e com a qualidade que o povo e a sociedade precisam. Muito obrigado a todos e vamos seguir até a próxima quarta-feira e que Deus continue nos orientando nessa caminhada que é árdua, mas é necessária ser percorrida. Até a próxima. Tudo bem. Muito obrigado. Agradeço aí as intérpretes de livro. Agradecer a Sara e a